Olá, bem-vindo a todos ao podcast da Associação Brasileira de Reprodução Assistida, SBRA, juntamente com a revista Evolution. Hoje nós temos o grande prazer e a honra de termos dois ícones da reprodução e também da genética brasileiras. Então, nós estamos aqui com o Dr. Ciro Martignaco, geneticista, médico, especialista em genética médica há mais de 20 anos, com experiência principalmente em genética reprodutiva. E o Dr. Eduardo Lemes Alves Monta, que é professor assistente do Departamento de Ginecologia da Universidade Federal de São Paulo, além de ser o médico fundador da Clínica Huntington, Medicina Reprodutiva. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre reprodução assistida e também sob o ponto de vista de genética. Hoje, Dr. Eduardo, que é clínico, eu vou perguntar a respeito de onde cabe biópsia embrionária, não é? E pedir também para o Dr. Ciro fazer o esclarecimento dos limites e alcances da técnica. Olá a todos, é um prazer participar e é um prazer poder dividir com vocês, enfim, algumas opiniões. A biópsia embrionária é um procedimento que visa a identificar aqueles embriões que têm a sua integridade no número de cromossomos, e nós sabemos que com a idade existe uma perda ou uma maior taxa de erros na formação dos embriões. Portanto, logicamente, o primeiro grupo talvez seria daquelas mulheres acima de uma determinada fase onde esse tipo de erro é mais comum. Nós acreditamos que mulheres acima de 38 anos, 37, 38, teriam uma indicação precisa para esse tipo de ação, mas também em algumas situações particularmente comuns em reprodução assistida, como nos casos de abortos de repetição, nos casos de falhas seguidas de implantação, quando, em teoria, os embriões são de uma qualidade visual muito boa, e lembrar ainda que existe um teste um pouco mais específico, mas que hoje, vamos dizer assim, a tecnologia tem nos possibilitado identificar, que são aquelas doenças chamadas de doenças raras, onde existe um gene alterado, nós chamamos de gene mutado, e evidentemente é possível identificar embriões portadores dos não portadores. Então, de maneira geral, mulheres a partir de uma fase que tenham algum tipo de complicação, como abortos ou falhas de implantação, ou em situações específicas, como por exemplo na presença de uma doença rara. Perfeito, muito bem. Tá. Claro, queria agradecer a presença, né, para conversar um pouquinho sobre genética, né, e sobre limitações, né, quer dizer, indicações do teste, enfim. Cada vez mais, como o próprio Eduardo falou, é uma técnica que nós chamamos aí de PGTA, né, o PGTA quer dizer, é um teste genético pré-implantacional, e depois da sigla se coloca aí qual tipo de teste vai ser feito. Então, o Eduardo falou sobre o PGTA, mais indicado sobre a idade materna, né, usualmente acima de 38 anos de idade. Né, nós sabemos que há uma estreita relação entre o advento da idade materna e a infertilidade com o abortamento. Quer dizer, nós já sabemos que 40% dos ovos que a mulher produz durante toda a vida, infelizmente, vão ter um desbalanço nesses cromossomos, nós chamamos de aneuploidia. 70% disso acaba vindo após os 35, 36 anos de idade. Né? Então, qual que seria uma limitação aí sobre o teste? Eu vejo do PGTA, então, principalmente abaixo de 35 anos de idade. Quer dizer, nós não temos uma indicação formal para isso. Alguns trabalhos, inclusive, mostram que a taxa de nascimento, dependendo da clínica, cai em relação aos biopsiados. Por quê? Porque não é um teste que se indica para pacientes abaixo, principalmente de 32 anos de idade, mesmo sabendo que por volta aí de 30% dos óvulos de doadoras, que são abaixo de 32 anos, têm uma aneuploidia. Né? Então essa seria uma limitação. Outra limitação recomendada pela maioria aí das sociedades europeia e americana
é um número de embriões no final das contas, né? Se de repente eu tenho lá 1 ou 2 embriões, os quais não são belíssimos nem nada, né? O PGTA estava indicado antes, mas abaixo de 3 embriões tem que se repensar, principalmente clínicas que não têm bom resultado de biópsia, né? Quer dizer, são os únicos embriões que a pacientinha tem. No Brasil, a nossa normativa, não legislação, nos permite selecionar embriões para qualquer doença genética. Ele não especifica se é doenças letais ou não, né? Só nós não podemos, né, Hitomi, a sexagem social, né? Quer dizer, a famigerada sexagem social. Por quê? Porque vem lá aquele casal com 3 meninas ou 3 meninos, dizendo, olha, amigão, eu quero um do sexo diferente, né? E eu vinha para fertilização. Então essa sexagem social, ela não é permitida para a nossa normativa. Lembrando que a normativa vem do Conselho Federal de Medicina e o colega aí tá sobre a possibilidade aí de um processo ético, né? Uma vez não seguindo a normativa em si, né? Existem também as doenças monogênicas, que o Eduardo também comentou, que são as doenças herdadas, das doenças raras, né? Não há uma contraindicação formal, a não ser que seja uma doença mitocondrial, a gente chama de doença mitocondrial, herança mitocondrial, a gente ainda não consegue diagnosticar com precisão nos embriões, ou também as que a gente chama de doença de imprinting, que depende muito do genitor que manda o cromossomo, etc. Então são limitações mais técnicas em si, e comentei também sobre limitações da nossa normativa, como a sexagem em si, né? Agora, a mulher pode fazer em qualquer idade, né? Já visto que as que têm doenças herdadas, usualmente já procura a clínica de fertilização antes mesmo do primeiro filho, né? Quer dizer, já sabe daquela condição. E eu acho que é basicamente isso. Deve-se usar, sim, o PGT, seja o A, seja o M, seja qual for, com certa cautela, indicando sempre, claro, em cada caso, individualizando cada paciente. Eduardo, mais uma vez, né? Clínica, às vezes, os pacientes vêm com uma ideia de que vai conseguir aquele bebê perfeito, né? E às vezes você recebe o laudo, né? Quando é anormal, é anormal. Que a gente diria, no caso da Imperial, que não tem um número de cromossomos adequado, aneuploide. Mas às vezes vem alguns resultados que são intermediários. E você recebendo isso, como você bem comentou nesse Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida, eu queria que você desse uma resumida na sua maravilhosa aula sobre mosaicismo. Muito obrigado. Bem, o primeiro lado que nós temos que considerar é que quando nós fazemos a biópsia, nós retiramos um pequeno número de células. Então nós, em geral, aferimos ao redor de 5 células daquele tecido que futuramente irá dar origem à placenta. E nós sabemos também que este procedimento não é um procedimento, vamos chamar assim, de livre de estresse. Nesse sentido, o que eu estou querendo mais ou menos realçar é que nessas mulheres muito jovens, nós fazermos um procedimento invasivo, isto pode, de certa maneira, causar um estresse desnecessário, daí a não indicação nos casais muito jovens. Mas voltando ao tema, nós sabemos que a célula, enfim, que o embrião, ele tem uma taxa de divisão celular muito alta, e eventualmente é possível existir um pequeno erro, e esse erro, enfim, ser, vamos chamar assim, de aceitável. Então, quando nós, porventura, analisamos 5 células e temos 1 ou 2 delas alteradas, nós temos uma situação chamada de mosaicismo, ou seja, quando existem 2 linhagens celulares distintas, uma talvez com resultado normal e outra com resultado alterado. Nós temos ainda uma dificuldade no sentido de determinar precisamente, ou talvez a depender do grau de erro ou do tipo de cromossomo envolvido, isso poderia traduzir algum tipo de situação mais perigosa ou não. Por isso é muito importante um acompanhamento junto a um geneticista como o Dr. Ciro, para que a gente possa estudar essas linhagens envolvidas, mas nós sabemos que existe uma perspectiva
positiva para que esses embriões possam se implantar. Então, ele não é exatamente a mesma perspectiva do embrião totalmente normal, mas ele é um embrião que pode ser considerado, enfim, para eventual uso futuro. De maneira prática, o que nós consideramos? Obviamente, quando existe um resultado alterado, mesmo que nessa situação onde a maioria das células são normais e existe uma ou duas células alteradas, nós achamos conveniente a busca de um embrião 100% normal, porque efetivamente esse é um resultado que nos dá uma segurança muito maior. Por outro lado, quando, enfim, se porventura não existe mais chance de uso de novos embriões ou não se consegue formar embriões normais, nós consideramos que sim, é possível considerar a colocação deste embrião no útero, lembrando que a taxa de gravidez cai um pouquinho, mas, obviamente, com este aconselhamento junto a um geneticista para se entender se essa linhagem celular alterada poderia ou não trazer algum tipo de preocupação e, obviamente, a melhor decisão vai ser dada nessa situação. Então, é uma situação, vamos chamar assim, um pouquinho diferente, que pode ser considerada, mas com um cuidado, com um aconselhamento e entendendo que a natureza não é uma ciência, vamos chamar assim, de matemática. Não é sempre tudo de um jeito ou sempre tudo do outro. Quer dizer, a célula biológica, né, ela traz as suas, vamos chamar assim, de considerações nessa nova fase do nosso conhecimento. Ciro, existem grupos populacionais, também no Brasil, que se casam muito dentro de um grupo familiar. E nesses casos, casamento de primos também, acabam sendo indicados ou encaminhados para o geneticista clínico. Por quê e como você faz esse aconselhamento? Perfeito, Tommy. Muito bem lembrado, principalmente no Brasil, algumas regiões, existe culturalmente mais o que nós chamamos de consanguinidade, né? Por N razões, enfim. O que nós sabemos hoje, Tommy, primeiro, é importante que todos saibam que não existe casal na população geral com risco zero reprodutivo, ou seja, nós sabemos que empiricamente, a cada 100 bebês que nascem a cada segundo, infelizmente 2 ou 3 desses bebês vão já visivelmente nascer com a malformação congênita. Metade dessas malformações congênitas, infelizmente a gente não sabe a causa, a etiologia, então ficaria impossível a gente prevenir 100% das malformações. Mas se a gente levar em consideração o risco empírico de um casal consanguíneo, primos de primeiro grau, esse risco vai para 9 a 12%. Ou seja, aumenta de 3 a 4 vezes em relação à população geral, né? Se a gente olhar bem na história, a própria Bíblia já cita, né, que o casamento entre parentes, casais consanguíneos, deve ser evitado ou até mesmo proibido por conta de que há uma chance maior de nascer bebês com problemas, né? Hoje a ciência mostra que o fato de você se casar com a tua prima de primeiro grau, você tem 10 a 15% do DNA em comum, idêntico. Todos temos genes mutados, por volta de 3 ou 4, mas não trazem nenhum dano para a nossa saúde. O problema é se eu juntar os meus com o da minha prima, ou da minha esposa, né? Nós tivermos o mesmo gene mutado, a gente tem aí 25% de chance de ter uma doença rara em si, né? Então hoje, para esses casais, existe um teste, né, o qual a gente chama aí no Brasil de compatibilidade genética, ou teste de doença recessiva, o qual é feito o rastreio no casal antes do primeiro filho, antes de uma fertilização, né, para ver se juntos eles têm um risco aí de ter o filho com uma malformação congênita ou uma doença rara em questão, né? E obviamente nos casos positivos nós temos análise embrionária a oferecer esse casal, que é uma forma efetiva e elegante de minimizar ou exterminar definitivamente o risco familiar, né? E trazendo esses casais aí, então, portanto, ao mesmo risco da população geral, né? Então, eu costumo dizer que a fertilização e a genética
vinham lado a lado há uns 10 anos de mão dadas, e agora a gente não consegue mais separar um do outro, a reprodução humana e a genética, não só por questões de prevenção de doenças genéticas em si, mas também que as doenças genéticas, algumas hereditárias também, trazem a infertilidade como fenótipo, quadro clínico. Então, hoje, os casais que têm algum familiar com malformação, alguma doença que se suspeite de ser hereditário, uma surdez, uma deficiência mental, devem procurar um médico geneticista para que ele rastreie a doença em questão e veja se esse casal tem realmente um risco maior que a população geral devia ter um filho com problema. Nessa linha, só para esclarecimento, na nossa população, quais seriam, apesar de serem raras, quais seriam as doenças mais comuns? Não só as hereditárias, mas também... Claro. Na nossa população, então, a gente tem aí, muito comum, as hemoglobinopatias, que em alguns artigos aí mostram que quase 6% da população é portadora, e de fácil rastreio, que entra aí a talassemia, principalmente descendentes da região do tálamos, Itália, Grécia, etc. Então a população brasileira tem muito indivíduo europeu, e também o afro-americano, o indivíduo descendente aí da raça negra, que tem uma tendência maior à anemia falciforme. E que são testes que são rastreados, inclusive testes que fazem no SUS, que é a hemoglobina, a eletroforese de hemoglobina. Quer dizer, se ambos tiverem o traço, eles teriam 25% de chance de que o filho tenha problema. Haja visto a importância disso, que dos 3 primeiros testes, no teste do pezinho, em 2000, a serem rastreados na população geral, a anemia falciforme era um deles. Ainda continua sendo. Eduardo, não só de PGT, mas acaba englobando uma das condições mais frustrantes que a gente recebe no consultório. Não diz respeito só à dificuldade de engravidar, mas a dificuldade dessa gravidez se completar e ter um bebê. Existem pessoas que perdem várias vezes, e gestações precoces que estão mais relacionadas a problemas genéticos, que a gente tem maior frequência. Então eu queria que comentasse assim, qual seria a orientação que você daria para essa pessoa, para esses casais? Eliminados, claro, causas anatômicas, defeito uterino, outras causas. Bom, acho que o Ciro foi muito feliz em dizer que a genética hoje, ela não se dissocia, em realidade ela é uma co-irmã da medicina reprodutiva. Então, nós sabemos que em condições basais, quando nós temos esse embrião dito euploide, nós vamos ter aí ao redor de 60% de uma taxa de gravidez, vamos chamar assim de equilibrada entre os diversos grupos etários. Então, o primeiro lado de quando a gente tem essa dificuldade é que, por vezes, o resultado pode nos mostrar que aquele casal não consegue formar embriões ditos euploides. Ou seja, existe um limite biológico até onde nós, médicos, conseguimos auxiliar esses casais. Então, obviamente que nesses casos de falhas repetidas, abortos, eles podem estar associados a um lado, vamos dizer assim, dito genético, e essa informação é muito importante para que o casal tome ciência dos seus limites e talvez de como seguir adiante. Por outro lado, também é verdade que se isso representa, vamos dizer, a esses ditos 60%, também existe um outro lado relacionado a essa, eu vou chamar de comunicação embrião-útero, útero-embrião. E, obviamente, que a medicina reprodutiva tem procurado meios e conhecimentos para entender se existiria alguma deficiência nessa comunicação, Então, no caso de embriões, vamos chamar assim, geneticamente normais, obviamente que nós temos talvez uma postura de entender ou de buscar condições uterinas mais apropriadas. Então, fazendo um resumo disso tudo, no meu entender, os testes hoje nos auxiliam não só do ponto de vista é possível,
mas também do ponto de vista, existe um limite, está na hora de trocar de tática, está na hora de pensar em alternativas. E naqueles casos onde é possível, e retirando essas alterações, como você bem disse, anatômicas, comuns, ou chama assim de incontestes, obviamente que nós vamos ter que ponderar junto ao casal situações onde a gente possa criar, vamos dizer assim, uma dinâmica talvez mais apropriada para que a gente possa ter um sucesso. E do ponto de vista genético, como a genética pode auxiliar esses casais? Complicado, né, Ritomi? Eu brinco dizendo que muitos desses casais, os quais a reprodução não deu muito jeito, eles mandam para o médico geneticista ver se ele arruma uma solução, né? Mas eu vejo muito com muito bons olhos, o Ritomi, a história que o Eduardo acabou de comentar sobre mudar de estratégia, né? A doação de óvulos, né? Por mais que a genética diga que não é material biológico daquela mulher, ela vai ter, como eu costumo dizer, barrigão, ela vai, né, passar a mão na barriga. Não há ninguém que diga que aquele bebê que saiu de dentro dela, né, não é material biológico dela. Então eu acho que talvez a ressalva que eu queria colocar aqui, não tanto da genética, né, em si, mas de uma estratégia que essas pacientinhas, as quais não tenham, né, a gente vê, claro, um primeiro ciclo, né, tem um trabalho mostrando aí, que quase 85% dos pacientes que não têm um embrião normal no primeiro ciclo, acabam tendo no segundo. 35% acima de 40 anos, né? E acima de 50%, 60% abaixo aí dos 40 anos em si. Então, claro, a persistência é uma delas, mas depois de muitos, né? 3, 4 tentativas, ela já está exausta, a mulher se sente cobrada, né? Porque a mulher acaba, eu brinco dizendo que acaba carregando a mochila aí nessa história, né? Tendo uma responsabilidade maior, né? Do bebê. Então, eu acho que elas devem sim repensar sobre doação de ovos, né? Hoje existem programas, os quais aí tentam identificar até por reconhecimento facial, doadoras muito parecidas, grupo sanguíneo idêntico, né? Quer dizer, eu acho que talvez, atualmente, sendo bem objetivo e eficaz, a doação de óvulos, perante essas alterações cromossômicas que o Eduardo falou, 50% dos abortos, independente da idade, é cromossômico. E se a gente olhar para uma menina de 45 anos, né, porque são meninas ainda, chega a um risco de 95% de um aborto espontâneo numa gestação natural, né? Então, elas eliminam isso através da doação de óvulo de uma paciente jovem, mais jovem do que elas, obviamente, né? A qual ainda há muita discussão sobre isso, é um tema da aula que eu vou dar no sábado, mas existe a epigenética nessa história toda, que nada mais é do que a forma como esses genes se expressam, e de alguma forma essa mãe, a qual está gestando esse bebê, que o material biológico não é dela, faz com que esse DNA se molde, né, a estrutura dela, e sim, são crianças aí que inclusive nascem muito parecidas com os pais, mesmo as adotadas, né, existe uma razão para isso. Então eu acho que a mensagem aqui do Dr. Ciro como médico geneticista não é tanto pela genética, e sim aí que esses pacientes usufruam, né, da medicina moderna, da reprodução assistida, através dessas técnicas aí da doação de óvulo. Eu sempre brinco, né, Ritomi e Ciro, que talvez aquilo que eu acredito, acho que o sentimento mais puro que pode existir é o de completar a família. E eu não tenho dúvida de que talvez esse seja o sentimento mais importante da vida, né, de como um todo. E quando a gente demonstra esse limite biológico por esse excesso de erros, como a gente já, enfim, o Ciro comentou, a doação de óvulos, ou mesmo a doação de espermatozoides, isso também pode acontecer. Isso não é abdicar do seu material de forma alguma, mas é encontrar soluções para completar as nossas famílias. E eu não tenho dúvida nenhuma de que o filho nascido por isso, ele é muito mais querido e muito mais, vamos chamar assim, abraçado no seio familiar, a partir do momento que a gente entende essas dificuldades. Então, o Ciro falou muito bem, mas eu diria que talvez essa seja uma forma da gente mostrar aos casais o momento de parar e seguir por um outro caminho. Nossa, a gente ia ficar nesse podcast hoje, amanhã, durante o congresso todo, porque realmente está sendo muito produtivo
Eu acho que o objetivo nosso é justamente fornecer informações, esclarecimentos fundamentados na ciência, mas a gente vai ter que encerrar porque já está prolongando e eu queria só que, se vocês quisessem, quem quisesse deixar a última mensagem. A minha mensagem é como eu falei, não tenham medo de usufruir da medicina moderna, da nova tecnologia, principalmente quando são casos específicos, a qual auxilia de uma forma muito efetiva. Procure informação, principalmente hoje, então que está muito em moda fake news, na fonte correta, com médicos especializados, pessoas as quais trabalham na área, que já trazem a bagagem de experiência, são pessoas idôneas aí, e que trazem a informação para que o casal tome a decisão dentro das suas perspectivas. Novamente agradecer a todos, eu referendaria aquilo que o Ciro acabou de falar e lembrar a vocês que, de certa maneira, sim, a medicina está aqui para ajudá-los, sim, existem os nossos limites, mas com bons profissionais, com uma boa tática, com uma boa, vamos dizer assim, uma boa vontade de todos, é muito, muito provável que a gente chegue ao nosso tão almejado sucesso. Muito obrigado, eu acho que foi muito enriquecedor.